Sou Ana Paula Silva de Oliveira, advogada, especialista em processo civil, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB, subseção Canoas, RS, e ex-paciente oncológica. Como paciente oncológica e advogada, eu fui desafiada muitas vezes a refletir sobre a forma como nós, profissionais do direito, especialmente aqueles que atuam na área do direito médico e da saúde, mas não só esses, se nós estávamos preparados para prestar auxílio aos nossos clientes que eventualmente necessitavam buscar pela garantia de sua dignidade e autonomia. Corriqueiras são as demandas relativas à autorização de exames, diagnósticos, concessão de medicamentos, cirurgias ou atendimento home care, isenção de impostos para aqueles pacientes portadores de doenças graves. Mas eu convido vocês a fazer uma reflexão. Nós, como operadores do direito, estamos preparados para acolher e auxiliar de forma digna e empática aquele que nos procura, já fragilizado pelo acometimento e a notícia, de estar acometido por uma doença grave, uma doença crônica, progressiva e incurável. Quando ele busca auxílio jurídico como forma de garantir a vida digna, estamos preparados? Nós sabemos o que dizer e o que fazer? Nós sabemos falar sobre o fim de vida com esse paciente? Nós já nos despimos do chamado manto ilusório da imortalidade? Nas faculdades de Direito aprendemos muito pouco sobre medicina e direito da saúde. Na minha época, pelo menos tínhamos ainda a disciplina de medicina legal, mas que também pouco acrescentou, confesso. Acabamos por aprender mais um pouco na prática, no atendimento aos clientes e nas judicializações dessas questões de saúde. Mas não falamos sobre morte, não sobre a nossa morte. Por isso, eu acho e entendo importante que lembremos, primeiramente, que a morte não é uma patologia ou doença. A morte é um fato. É o último acontecimento da nossa vida. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis são a causa principal de mortalidade e de incapacidade prematura na maioria dos países do nosso continente, incluindo o Brasil. Estima-se que mais de 62% do total de óbitos ocorrem em razão de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias. Mas podemos citar ainda aqueles pacientes acometidos de doenças degenerativas, como esclerose, em estágio avançado de degenerações neuromotoras, entre outras doenças. É importante também ressaltar que, dentre aqueles que morrem nos hospitais, um grande percentual tornou-se incapaz para o exercício de sua autonomia no período que antecedeu a internação e a própria morte. Então pensemos, hoje eu acordo, faço minha higiene matinal, tomo meu café da manhã, trabalho, participo de grupos de estudo, faço trabalhos voluntários, cuido da minha casa e dos meus filhotes caninos, tenho a presença virtual, em razão da pandemia, dos meus amigos e dos meus familiares. Gosto de dançar, correr, de viajar. Mas se acometida de uma doença crônica, existe a possibilidade de que um dia isso não seja mais possível. E nesse caso, como será meu tratamento? Quem cuidará de mim? O que é mais caro na minha vida e o que eu gostaria de manter até o dia da minha morte, incluindo ele? Então, o diagnóstico de uma doença incurável e todo esse processo crônico que acompanha a maioria dos pacientes por um longo tempo, dá a oportunidade e a possibilidade de fazer com que esse paciente antecipe alguns problemas que sabidamente virão, mas também antecipe as suas soluções. Mas não só para os pacientes portadores de doenças crônicas,
nós, como operadores do direito, enfim, seres humanos, sabedores da possibilidade desse acometimento, também temos essa possibilidade. E é muito interessante o exercício. A medicina não possui apenas o compromisso de curar sempre, mas o de minorar o sofrimento, de aliviar o desconforto e oferecer condições dignas de uma sobrevivência respeitosa. Por esse motivo, é defesa ao profissional da saúde que se socorra do que se chama de obstinação terapêutica ou terapêutica fútil, que nada mais é do que um comportamento médico desmedido que abusa de meios nocivos e inúteis em face da impossibilidade da cura daquela patologia, no claro intuito de manutenção da vida biológica do paciente. Quando há um diagnóstico de doença que ameaça a continuidade da vida e todos os tratamentos terapêuticos que já foram dispostos não fazem mais a reversão ou mudança do curso natural dessas doenças, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a modalidade de tratamento a ser utilizada, então, ela deve focar não mais na doença, mas sim na pessoa do paciente. E é nesse ponto que entra um aspecto importantíssimo da medicina, que são os chamados cuidados paliativos. São aqueles que garantem ao paciente portador de uma doença ameaçadora da vida ou da qualidade de vida, ou ainda aqueles pacientes que não possuem recursos de cura, amenizar a dor física, espiritual e emocional, mediante trabalhos transdisciplinares e assegurando que esse tratamento ocorra de forma digna. Para isso, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos nos traz o seguinte conceito: proteger. Este é o significado de paliar, derivado do latim pallium, termo que nomeia o manto que os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. Proteger alguém é uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor e o sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou espiritual. Então, partindo dessa premissa, nós, os profissionais do direito, que em geral nos preocupamos com as questões patrimoniais e de fim de vida, e sabemos as inúmeras normas que protegem o patrimônio pré e pós-morte, para melhor atender aqueles que nos procuram, devemos atentar para o fato de que existem normas, inclusive constitucionais, cuja preocupação são os nossos direitos existenciais e a garantia desses direitos. Nossa Carta Magna dispõe que a vida é um direito fundamental. Mas aí a gente reflete, se ela se sobrepõe a tudo? Ela se sobrepõe a tudo o tempo todo? A vida é o direito maior? Nós sabemos que nós encontramos no artigo 5º outros direitos que estão no mesmo nível, na mesma linha que o direito à vida. Eu vou pedir a autorização de vocês para fazer uma leitura rápida do artigo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. Algumas pessoas entendem que, como é pela vida que se dão os demais direitos, ela se sobreporia. Então, baseado no princípio do direito à vida, você gostaria de ser submetido a uma traqueostomia, a uma ventilação mecânica, uma oxigenação extracorpórea, técnicas de circulação assistida ou outros tratamentos que, via de regra, são considerados fúteis em paciente em fim de vida? Ou o contrário, você não gostaria de ser submetido a tais tratamentos? Então, vale a pena ser submetido a tratamento que não mudará o rumo da doença, mas que também não permitirá que você sinta o sabor do alimento? Vale a pena ser submetido a tratamento que não mudará o rumo da doença, mas que também não permitirá que você respire sem o auxílio de aparelhos? Vale a pena ser submetido a tratamento que não mudará o rumo da doença, mas que fará com que os últimos dias de sua vida
você não possa mais sentir a brisa do vento, o perfume das flores, impedirá você de dar um abraço naquele amigo ou parente querido, no seu amor? O que é vida digna para você? Bom, é nessa linha e sob a perspectiva de um Estado democrático de direito que ficamos diante da autonomia decisória do paciente, que se afina com o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo ele aceitar ou recusar tratamentos e procedimentos, agregando a essa questão as diretivas antecipadas de vontade, que desafiam a todos a pensar na vida e no fim dela, quando ainda se tem consciência para tanto. As diretivas antecipadas de vontade, elas são gênero, do qual são espécie o testamento vital e a procuração para tratamentos de saúde. A primeira, o testamento vital, são instruções feitas por pessoa plenamente capaz sobre os seus desejos relativos a futuros cuidados médicos que deverá receber caso se torne incapaz de expressar a sua vontade diante do acometimento de uma doença grave e incurável. A segunda representa a outorga de poderes à pessoa de confiança do outorgante, para que decida qual a melhor terapêutica, a ser discutida com o médico responsável, obviamente, não é? E a ser ministrada diante do conhecimento sobre os valores mais importantes para aquele que um dia lhe outorgou poderes. Não devemos esquecer também, lógico, que essa autonomia para a realização desses documentos, ela pressupõe a informação adequada da patologia, tratamentos, protocolos, suficiência e pertinência. Informado e esclarecido, esse paciente então está apto a manifestar as suas vontades através desse documento, que busca garantir que seus desejos, que são a expressão máxima do direito à liberdade e autonomia, serão seguidos quando ele não puder mais exprimi-los com discernimento. Mas eu entendo também, com base nisso, que a gente deve trabalhar no sentido de garantir ao médico que ele não sofrerá nenhuma retaliação, seja no âmbito da sua entidade de classe, seja no âmbito jurídico, ao seguir a manifestação expressa do paciente. Porque muitas vezes a família, ainda muito arraigada nessa questão da vida biológica, ela tenta fazer valer a sua vontade. Ela se sobrepõe àquela vontade do paciente que foi manifestada enquanto ele era lúcido. Então o médico precisa estar seguro para atuar de acordo com a vontade do paciente, seja buscando o acompanhamento de um advogado, seja buscando o comitê de ética do hospital. Ele precisa estar seguro também. E às vezes não, a nossa lei, a nossa legislação ainda não protege o médico de toda forma. Então esses documentos, né, para concluir, a diretiva antecipada de vontade e a procuração para tratamentos de saúde, eles possuem efeitos erga omnes. Entende-se, então, importante, na minha opinião também, que seja lavrada por escritura pública em cartório de notas, que deverá encaminhar para o Registro Nacional para que se tenha uma segurança jurídica, né? Do ponto de vista do médico, segundo a resolução do CFM 1995 de 2012, cabe a ele registrar no prontuário do paciente quando as orientações lhe forem comunicadas diretamente por ele. Porque também pode ocorrer do paciente acometido ou de alguma patologia ou que sofreu algum acidente chegar lúcido ao hospital. E neste momento manifestar para o médico o seu desejo ou não de alguma intervenção terapêutica, quando informado por este da possibilidade que ela venha a acontecer, né? Então, neste momento, o médico, a próprio punho, eu ia dizer, mas, enfim, registrando no prontuário eletrônico ou não, hoje em dia a maioria deles são eletrônicos, não é? O médico registra a vontade do paciente naquele próprio prontuário e ela deve ser seguida por toda a equipe médica e respeitada pelos seus familiares, né? Mas, enfim, diante de tudo que foi dito aqui e que vocês também podem verificar pelas palavras que eu pude colocar no artigo que vai disponibilizado para vocês,
e diante também da certeza da terminalidade da vida, né? Eu não tenho aqui a menor intenção de esgotar o tema, que é complexo, que é um tema extenso, difícil de ser abordado, mas urgente. Então, fica evidente que é necessário preparo dos profissionais de direito, dos profissionais da medicina, para que, em conjunto, possam auxiliar aquele que, ainda lúcido, acometido de doença incurável ou não, pretende fazer valer o seu direito à vida digna até o fim. Obrigada. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, me adicionem no Instagram, @adv.anaoliveira. Vai ser uma alegria poder trocar ideia com vocês. Obrigada.